E aí vamos começar a responder as nossas perguntas, a analisar esses dados, né? Vamos. A primeira pergunta é: quantos municípios não possuem nenhuma fonte de publicação eletrônica? E aí, documentação. Vamos olhar. Qual é a coluna que vai me trazer a informação se existe ou não esse diário, se foi localizado ou não uma fonte de publicação do diário oficial online. E eu acho uma coisa que talvez a gente não tenha falado do projeto é que a gente trabalha com diários oficiais do Poder Executivo Municipal. Tá? A gente né, a gente não falou que era só do Poder Executivo. No momento, tipo, o trabalho é muito grande e aí o recorte tá pro executivo, legislativo, judiciário vem para depois, né, com avançar. Tem que primeiro terminar alguma coisa. Próximas etapas. Sonho. E aí a gente identifica aqui na documentação, no dicionário de dados, que essa coluna is online identifica a publicação no Diário Oficial, e-mail eletrônico e indexado na internet. É um inteiro, ou seja, um número, né? E ela pode retornar 1, 2 ou 3 e suas equivalências. Então tá, para responder aquela pergunta, a gente se tem algum município sem nenhuma fonte de publicação, a gente vai precisar olhar para essa coluna is online. Massa, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente olha para o is online e dá um unique, ou seja, ele vai retornar apenas uma vez o valor, não importa quantas vezes ele se repita dentro do dataset, dentro daquela coluna, ele só me retorna uma vez, né? Uma lista com os valores que estão lá. E aí a gente só tem 1 e 3, ou seja, a gente só tem município que tem fonte de publicação, que é o SIM, e não confirmado. Né? Não, ótimo. Não tem nenhum que não tenha nenhuma fonte. Aí a gente viu que o valor 3 é não confirmado. Vamos dar uma olhadinha que cidades são essas que tem o valor não confirmado. Ele só me retornou 2. Bom, é uma quantidade baixa, né? E são as cidades de Rio Grande e Viamão. Vamos olhar, não é confirmado, mas tem o link aqui. Então, vamos dar uma olhadinha nesses links. Deixa eu dar um... Pronto. Diário Oficial da União. Esse in.gov.br é o Diário Oficial da União. Eita. Eles estão publicando dentro da seção 3. O município está publicando seus atos oficiais dentro do Diário Oficial da União, que deveria ter atos só da União, feitos pelo Poder Federal. O povo está publicando em lugares... O povo é criativo. Eu tenho que admitir, sendo voluntária nesse projeto, daquele diário, eu tenho que admitir que a criatividade das publicadoras de diário oficial é bastante grande. Tinha que acabar com o Diário Oficial Municipal. Tinha que ser tudo no da União, pô. Controvérsia, polêmica. Sei não, hein? Sei se eu concordo com isso, não. Tem que acabar. Concordo com isso, não. Polêmica. Vamos voltar para essa análise. Depois a gente conversa sobre isso aí. Brincadeira. Baixei o Rogerinho do Engar aqui. Aí a gente tá vendo, só tem 2 páginas, né? Que bom. O povo, esse município do Rio Grande começou a publicar em 2018, dentro do Diário Oficial da União, e só tem 2 páginas, ou seja, tem poucos atos, né? Eu não sei se, só olhando para esses dados, a gente não sabe se isso é a totalidade dos atos públicos desse município, né? Do Poder Executivo desse município. Não sabemos. Vamos olhar
agora para o segundo município, para o Viamão. Viamão está publicando, ó, até hoje, já tem uma publicação recente, de janeiro. Também dentro do DOU, seção 3. E quando é que começa? Vamos ver, 2019, 2018. Pronto. 2018 a 2021. Viamão está publicando dentro do DOU, do Diário Oficial da União. Certo? A gente viu, né, que só existem esses 2 municípios sem confirmação de Diário Oficial. E vamos dar uma olhadinha, então, vamos fazer uma visualização. A gente já respondeu, basicamente a gente respondeu a pergunta, né? Que a pergunta é, tem algum município que não publica? Nenhum, que não foi encontrado, né, nenhuma fonte de publicação para os seus atos públicos? Não, a gente encontrou essas 2 distorções e que não sabemos se é a totalidade desses atos públicos, é bom frisar. Então, vamos botar isso num gráfico que às vezes é mais fácil de visualizar. E aí, para isso, a gente vai criar a gente vai descobrir qual é a frequência ou seja, quantas vezes se repete dentro desse dataset, dentro dessa coluna isonline, os valores possíveis, né? 1 e 3, que são os valores que tem preenchido. E aí para isso, a gente fez aqui, atribuiu na variável frequência, olhou para dentro da coluna isonline, contou os seus valores e retornou isso numa lista, e é esse o resultado que a gente está vendo aqui embaixo. O value count é aquele espécie de histograma, né, que a gente falou antes. Aí ele está contando quantas ocorrências vai ter de cada... Beleza. Pode. Isso, a ocorrência de cada valor. E aí ele me retorna 324,2. E aí, ó, olhando aqui para cima, quando a gente deu o unique, a gente viu que o unique, ele vai olhar, aí capturar para uma lista o primeiro valor que ele encontrou. E aí ele vai olhar para a segunda linha. Aí vai dizer, eita, esse valor já existe dentro da minha lista. Próximo. E aí ele vai, né? Próximo, ou seja, ele vai sempre colocar aqui, essa lista sempre vai estar na ordem de ocorrência. Ou seja, o primeiro dado preenchido nessa coluna isonline é o número 1. É uma resposta sim. Tá? Aí, depois que ele passou por várias respostas sim, ele encontrou uma resposta 3, que é o valor não confirmado. E aí, aqui, quando a gente faz o value counts, ele vai trazer exatamente na mesma frequência, na mesma sequência. 324 ocorrências do valor 1 e 2 ocorrências do valor 3. Deu para entender? Perfeito. Pronto. E aí aqui, esse isonline porque a gente a gente pensou em fazer um histograma, um gráfico de barras. Enfim, um gráfico de barras, um histograma. Porque o gráfico de barras tem alguns tipos, né? Aí eu tava, o histograma mesmo. Aí, então, o gráfico de barras a gente tem que ter 2 eixos, né? O X e o Y. E aí a gente está, nessa célula aqui, a gente está estabelecendo o isonline, o eixo X, o eixo horizontal, 1, 2, 3, e o vertical a gente vai botar na frequência. Mas a gente vai dizer qual é a posição de cada um aqui embaixo. Mas antes disso, a gente vê que aqui ele só retorna 2 valores, né? Porque valor 1 e valor 3. A frequência do valor 1 e valor 3. Mas sendo que são 3 respostas possíveis. Para eu gerar um gráfico, eu preciso informar
qual é a frequência do valor 2, que no caso é 0. Então, esse método insert, é isso que eu estou fazendo aqui, né, atribuindo a essa lista o valor 0, né, no índice 1, e como é Python, o Python é base 0, o índice base 0. Então, o índice desse primeiro elemento é 0, desse segundo é 1, e desse terceiro é 2. Então, esse ponto incerto que eu estou fazendo é botando no índice 1 o valor 0. Então, eu estou aumentando essa lista aqui. Ó. Uhum. E aí vai ficar furou a fila. 4, furou a fila, exatamente. Furou. E vamos gerar esse gráfico. Aqui a gente já está usando o Matplotlib. Esse PLT é a sigla que a gente atribuiu à biblioteca Matplotlib lá na primeira célula, quando a gente já rodou o import. A gente está dizendo que é um gráfico de barras, que o eixo X é a lista isOnline e o eixo Y é a lista que a gente denominou frequência. E esse width é a espessura da barra. E aí, aqui embaixo, a gente está atribuindo um título para esse gráfico, né? Municípios com diários oficiais eletrônicos. Eu vou botar mais aqui. Diários oficiais eletrônicos. Depois aqui. E estamos atribuindo, porque aí, se vocês lembram, o isOnline é 1, 2, 3. Aí, o que a gente está atribuindo aqui são etiquetas, né? Dizendo que o isOnline é o valor na mesma sequência, né? 1 é sim, 2 é não, e o 3 é sem confirmação. E o Y, no eixo Y, a gente deu um título, que é quantitativo de municípios. E o PLT show é para mostrar o gráfico aqui para a gente. Que aí fica bem fácil, né? De concluir a resposta para essa pergunta. Né, de ter uma resposta para essa pergunta. O Matplotlib interage bem, né, com o Jupyter Notebook, aí quando dá o show já aparece aí na célula bonitinho. É uma maravilha. Não é sem instalar nada no computador, só entrando no site. É bom demais. E aí a gente tem a primeira conclusão, tem a conclusão, né, da nossa primeira resposta, que é entre todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, Rio Grande e Viamão não tem seus diários oficiais municipais, não tiveram localizados. No entanto, foram encontrados alguns atos oficiais publicados no Diário Oficial da União entre os anos de 2018 e 2021. Mas, vamos para a segunda pergunta que a gente estabeleceu. Em qual região predomina a falta de publicação eletrônica? A gente queria saber. Como a gente viu, não tem, né, nenhum município com mais de 100 mil habitantes que não tenha os seus dados, os seus diários oficiais do Poder Executivo publicado. Então, só 2 com uma distorção aqui, publicado num lugar estranho, ambos do Rio Grande do Sul.